Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de Flutter. Meu nome é Paulo e hoje a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o App Architecture, aquela recomendação de arquitetura da equipe do Google, do Flutter lá, recomendação de arquitetura de software, beleza? Nós falamos no vídeo passado sobre os repositórios, né? E não tem como falar dos repositórios sem a gente falar dos services, né? Já que os repositórios solicitam services para fazer interações, sejam ela com código nativo, sejam ela com API externa, com código de terceiro, tá? Com pacotes. Então os services acessam para a gente APIs externas, essas coisas, transformam esses dados em objetos Dart para a gente e retornam para o repositório utilizar para os view models, para as nossas telas utilizar os dados, beleza? Então, ó, eu vou abrir aqui a pastinha de service, aqui dentro de data, aqui no Compass App, tá? Então, ó, tem aqui o data, nós temos a pastinha services, beleza? Essa pastinha services contém aqui algumas coisas, o API, né, e o local, beleza? E tem aqui o Shared Preferences Service. Vamos entrar dentro desse Shared Preferences Services e entender o que tem dentro dele aqui, ó. Ó, vou até diminuir aqui um pouquinho o zoom, beleza? Então, ó, é uma classe chamada Shared Preferences Service. Tem aqui uma key de token e tal. Tem um logger aqui, beleza? Tem aqui para fazer o log dessa parte. Nós temos dois métodos principais aqui dentro, tá? Que é o fetch token e o save token. Beleza? Ó, vamos dar uma olhadinha nesse fetch token, ó. Try catch aqui, aquele mesmo padrão, future result. Todas as camadas do Compass App tem o result nele, tá? Então, ó, tem aqui o Final Shared Preferences, instanciando o Shared Preferences aqui na hora que ele vai utilizar, buscando a instância dele, beleza? Logando aqui se ele conseguiu pegar o token do Shared Preferences, né? E aí ele retorna aqui, ó, o getString, né? Que seria ele buscando a string aqui do token, né? Buscando o cacheamento do token que foi salvo em algum momento aqui, beleza? Se ele não conseguir encontrar esse cara, ele joga uma exceção de volta e loga aqui o log.warning a exceção, beleza? Aqui a gente tem o save token. Então ele de novo, ele abre aqui, buscando a instância do shared preferences, aí depois ele verifica se o token é nulo. Se o token for nulo, ele vai remover o token e tal, esse token que foi removido, que foi passado aqui, né? Depois, se não for nulo, ele vai salvar o token aqui, né? Lembrando que o shared preferences ele tem que remover a chave aqui caso o token seja nulo e tal. Para você não ter mais um método a mais falando remove token, né? E aí ele recebe o token como nulo aqui. Então ele faz tudo aqui dentro dessa função mesmo. Essa função aqui ela tem esse método, né? Ele tem várias responsabilidades e tal, beleza? E a mesma coisa, o token removido, fazendo um login do token removido, fazendo um log do token que foi substituído e fazendo um login de caso de erro. Se deu tudo certo, se ele salvou o token, ele não retorna nada. Ele retorna um result.ok nulo, ou seja, não retorna nada. Nada aqui, beleza? E todas as implementações de services no App Architecture, ela funciona da mesma forma, beleza? Basicamente, você não tem interface, você não tem classe abstrata, injeção, inversão de dependência, abstração de pacote, nada. Não tem nada dessas coisas aqui dentro. Essa camada é o que a gente chama de camada suja. No final, mais pra frente no vídeo, eu vou ler alguns comentários ali pra gente entender mais ou menos como que isso aqui funciona, beleza? Vamos entrar aqui no local, por exemplo, ó, local data service, beleza? O que é esse local data service? Ele é um mock que é utilizado aqui para retornar os continentes, beleza? Então, ó, tem aqui a lista de continente e tem o get activities, né? É mock, é serviço mockado, aqui não tem nem pacote, não tem nada dentro disso aqui, tá? Basicamente uma lista aqui de continente, né? Continent, e depois alguns métodos aqui, ele faz filtro, beleza? Nesses caras aqui. Tem aqui esse tal de load string asset também, tá? Que ele faz um filtro também aqui para transformar uns assets e tal, beleza? Ó, aqui na parte da API, que é uma partezinha que tem um pouquinho mais de complicação, que é aqui no API Client, beleza? Ó, no API Client, ele é o seguinte, ele também não tem classe abstrata, não tem injeção injeção e inversão de controle, não segue nenhum padrão do Solid aqui.
E aí ele tem aqui, ó, no construtor dele, ele recebe o host, a porta e o pacote que ele vai fazer requisição. No caso, não é um pacote. Ele vai utilizar o próprio HTTP client do próprio Flutter para fazer requisição. Mas assim, ó, isso aqui é muito verboso. Instala o DIL, instala um outro pacote de requisição que você quiser e diminua a quantidade de linha que você tem que escrever aqui. Agora você vai ver aqui o tanto de linha que tem que escrever aqui, beleza? Isso daqui, ó, essa parte aqui é o seguinte: esse construtor, todos os parâmetros deles pode ser possivelmente nulo. Se for nulo, ele mesmo vai se construir aqui, ó. Se o meu host for nulo, ele coloca localhost. Se a minha porta for nulo, coloca 8080. Se o meu client factory for nulo, ele vai criar uma nova injeção aqui do HTTP client, tá? Aqui tá as propriedades que vão ser instanciadas aqui. Tem aqui, no caso, isso aqui é a implementação do próprio HTTP client, né? Do Auth Header Provider e tal, beleza? Deixa eu até clicar nesse cara aqui, ó. Ele é uma função que ao executar ela retorna uma string possivelmente nula, beleza? E ó, vamos descer aqui um pouquinho. Nessa parte aqui, ele vai adicionar os headers na requisição. Então, se ele precisar adicionar no header da requisição um authorization header, um better token, um JWT token ou alguma coisa assim, beleza? Ó, e aqui a gente tem métodos, né? Por exemplo, esse método, getContinents, ele retorna aqui um result com uma lista de continent. Ao iniciar ele aqui, na linha 45, a primeira coisa que ele faz é ele se auto-instanciar aqui um client. O que isso daqui faz, ó? Esse client factor. É esse carinha que a gente recebeu aqui, ó. Se eu não tiver passado ele, ele vai se auto-instanciar. Se eu tiver passado ele, como injeção aqui, como parâmetro lá no construtor, então ele vai utilizar o que foi passado. Então ele pega o client e aí ele vai começar a fazer a requisição aqui, ó. Final request. Ele vai iniciar o build do request aqui, ó. Request recebe await client.get. Eu passo o host, por exemplo, o localhost ou o IP da sua API, a porta da sua API, pode ser 3000, 80 e tal. Eu passo qual é o endpoint que eu quero acessar aqui. Depois eu vou adicionar os headers, tá vendo? Então eu vou adicionar os headers na requisição. Depois eu vou pegar a resposta, que é basicamente eu pegar o request e finalizar ele. E aí ele vem nossa resposta. Depois, aqui ele vai verificar qual que é o status code que eu espero. Então eu espero que ao buscar uma lista de continente, eu receba um 200, que é uma resposta de OK. OK significa que veio para mim uma lista de continente aqui, tá? E aí ele vai começar a transformar. Já que ele usa o HTTP client, ele não vai ter aquela resposta bonitinha do DIL lá, dos pacotes de requisição. Então ele vai pegar um TF8, ele vai começar a pegar uma lista, um byte, e ele vai começar a transformar, fazer um JSON decode daquela string data e tal, que vai ser transformada como lista. Depois a gente transforma ela em uma lista dinâmica. Depois a gente vai retornar um result aqui, interagindo sobre esse JSON e retornando uma lista aqui de continente from JSON, beleza? Então nós temos aqui um result que interage sobre uma lista aqui e faz um map, né? E retorna um ponto to list. Se o nosso status code não for 200, ele já vai retornar aqui pra gente, ó. Result.error, resposta inválida. Se der algum erro, ele retorna o result error. E finalmente, depois que tudo terminar, a gente vai ter o client.close. Então esse pacote aqui não é um pacote, né? Está dentro do Flutter. Essa classe do HTTP client, ela é muito verbosa. Então, por exemplo, vou instalar o DIL aqui, ó, nesse cara aqui. Flutter PubAdd DIL, né? Não estou conseguindo rodar, mas por exemplo, olha como seria com DIL. Ó, DIL, tipo, imagina o DIL aqui, né? Eu receberia o DIL lá em cima. E aí eu removeria tudo isso aqui e tal. E aí, tipo, eu ia fazer. Eu ia remover essa parte aqui, tal. E aí, tipo, no final das contas, com o DIL eu ia ter removido pelo menos umas, sei lá, uma, duas, três, umas 4 linhas disso aqui, 5 linhas aqui.
Umas 6 linhas com DIL eu removeria aqui, tá? Então, se você acha que você quer verboso, remove, adiciona o DIL e deixa tudo mais simples, beleza? E aí a gente tem métodos aqui, get continents, get destination, get activity by destination, get bookings, get booking, post booking, e aí tá todo mundo junto. Delete booking e tá todo mundo junto. E aí, e aí que eu comecei, quando eu olhei primeiramente, eu olhei com aquele ego assim de uma pessoa que faz abstração para tudo, segue o Solid, o Clean Architecture, segue todas as recomendações de arquitetura que existe no universo. E eu olhei isso aqui e falei, cara, eu jamais faria uma coisa dessa daqui num aplicativo lá na empresa. Aí eu falei assim, mas beleza, por que será que eles recomendaram isso? Não é uma arquitetura tão bem trabalhada, e aí nessa parte aqui eles fazem isso. Comecei a falar com um, comecei a falar com outro, comecei a falar com o pessoal mais experiente, e comecei a pedir opinião deles para ver o que eles achavam disso aqui, tá? Deixa eu entrar no Auth Client aqui, Auth API Client, que ele só tem um método aqui, né? Que faz a requisição, beleza? E aí eu comecei a conversar com o pessoal, e aí a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no LinkedIn, e aí isso tem mais de um mês, ó. E eu postei essa pergunta aqui, ó. Olá, expert. Eu coloquei esse post aqui lá no LinkedIn, né? Olá, experts em Flutter. Tudo bem com vocês? Estava dando uma olhada no Compass App novamente e vi que existe um arquivo chamado API Client. Este arquivo carrega toda a responsabilidade de fazer os requests para a API. Mas assim, alguém saberia me explicar o motivo porque toda a responsabilidade está somente em um arquivo? Que nem comentei com vocês, né? Por exemplo, esse API Client, ele tem tudo aqui dentro. Não tem separação de conceito de responsabilidade, busca usuário, continente, booking, tudo, tudo, tudo. E eu fiz essa pergunta aqui, né? Então, para que serve services? Já que ele faz tudo, né? Para nada? Aí eu coloquei esse print, né? Separando os métodos que tem, ó, get continents, get destinations, get activity by destination, get bookings, get booking, post booking, get user. E teve uma repercussão boa esse post. Chegou ali para, se eu não me engano, mais de 6 mil impressões, né? E aí algumas pessoas responderam, e aí eu queria ler com vocês alguns comentários aqui, ó. Diego Antunes aqui, ó. O Diego Antunes respondeu, o Diego Antunes é amigo nosso lá da Fluterando. Eu recomendo, super recomendo o canal do Diego Antunes no YouTube. Só você pesquisar Professor Diego Antunes no YouTube aí, beleza? Ele fala sobre Flutter lá também. Oi, Paulo. Embora não tenha o sufixo service, API Client foi definido como um service, um wrapper para métodos da API de booking e seus recursos. Ao olhar o diagrama de arquitetura proposta, entende-se que cada recurso deveria ser um service. Mas a sugestão é que cada fonte de dados para o app seja um service. Portanto, um cliente de API para uma classe para acessar um recurso nativo, por exemplo, câmera, uma classe para acessar o SQLite seria um service em si. Porém, se os recursos de booking fossem implementados em um back-end distribuído em microserviços, por exemplo, caberia bem um service para cada microserviço, booking, destination, service, etc. Acredito que devido à simplicidade da API, foi criado apenas um Service API Client. Adicionar um service para cada endpoint seria desnecessário para a visão do responsável. Outro motivo, suposição minha, está relacionado ao tipo do back-end. Como ele foi feito em Dart, reside no mesmo repositório. Uma possibilidade é que o próprio back-end tenha gerado a API Client como um SDK para o cliente. Por exemplo, se fosse usado um framework como ServerPod, a ferramenta iria gerar um código do cliente que poderia ser usado diretamente como service. Beleza? O que ele falou aqui, ó? Que não faz sentido, às vezes, você ir numa API e ter vários arquivos separados que acessam a mesma API, ou que acessam várias partes da câmera, ou de um pacote, ou de uma implementação externa. Então, faz sentido ter um arquivo só. Diego Antunes aqui. Acho que essa questão de arquivos, organização de pastas, nomenclaturas, entre outros, ficou muito evidenciada com a implementação
que fizeram da Clean Architecture, onde a soma de 1 mais 1 tinha 5 arquivos distintos. Boa, boa. Isso aqui é um bom ponto, vou comentar um pouquinho sobre isso aqui. O importante é analisarmos as responsabilidades. E embora pareça bagunçado, o exemplo cria um service para a API do back-end, como você falou. Por estar em vários arquivos, sim, assim como pode estar em um arquivo só. Esta é uma definição que o arquiteto deverá especificar para o projeto. Assim como e onde será necessário a definição da camada de domínio. Espero ter contribuído um pouco e não gerado mais dúvidas para a comunidade. Perfeito, Diego Antunes. Muito bom, muito boa a sua resposta aqui. Resumindo, isso daqui, uma coisa que eu já criticava antigamente no Clean Architecture era a quantidade de arquivo que você tinha que ter para você seguir ele, né? E às vezes para você desenvolver um aplicativo, cara, era impossível. E a gente tem que lembrar que, sim, o Clean Architecture ajudava equipes grandes a trabalhar, onde tinha, sei lá, vários programadores fazendo várias telas separadas. Então talvez seria realmente necessário ali na questão do Git, né? Do Azure DevOps, fazer o PR e tal, você ter arquivos separados para não dar conflito e não bagunçar demais as coisas. Ok, nesse ponto eu até concordo. Utilizar o Clean Architecture. Só que eu fui desenvolvendo aplicativo e tal, e eu comecei a perceber que quando é que alguém vai mexer no mesmo arquivo que o outro. Quase nunca vi isso, tá? Quase nunca. Nunca vi duas pessoas fazer a mesma task. Eu vou mexer no booking aqui, beleza, mas tipo, ah, alguma outra pessoa também vai mexer no booking junto comigo? Que task louca é essa que duas pessoas fazem a mesma coisa, né? Mas beleza. Ó, ele deixou mais coisa aqui, ó. O que falta para o Dart e Flutter é uma biblioteca como o ArcUnit do Java, que permite testar se a arquitetura foi implementada conforme a especificação, seguindo as restrições entre camadas, dependências, entre outras coisas. Quem sabe no futuro, alguém bom no desenvolvimento de pacotes dê uma atenção a isso. Boa, boa. Ó, vamos ver outras pessoas aqui, ó. Heron Antunes desculpa, W. Oliveira. Por que a Google quer dar um exemplo, mas não se prepara direito para isso? Simples. A quantidade de erro nesse Compass aí, que nesse Compass aí, quando lançou, tipo repositório tendo change notifier, só caos. E eu concordei com isso na época. Hoje, quase 2 meses depois que eu postei isso daqui, a primeira coisa que eu já entendo, faz total sentido ter um service onde realmente a responsabilidade dele é acessar a API, fazer o booking do usuário, tudo que for daquela API, coloca naquele service. Você não vai precisar criar uma classe abstrata, uma interface. Você não vai precisar criar dois arquivos separados. Depois ir lá no seu Service Locator, lá no seu injector, lá onde você injeta a dependência e colocar uma interface, depois injetar a dependência, depois passar a abstração do pacote. Você não vai precisar fazer isso mais. Você vai lá no seu arquivo, beleza, agora eu preciso fazer, eu fiz o post, beleza. Então eu vou escrever já a implementação do pacote nesse arquivo. Então, beleza, eu preciso fazer o get, beleza. Então eu vou pegar, instanciei o pacote lá naquela linha mesmo, http.get retorna o result ali, faz um try catch ali mesmo e acabou. Sobre o change notifier no repository. Cara, no vídeo passado a gente falou quão genial é o change notifier no repository. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo lá a preparação das aulas para o curso da Udemy e eu fiquei imaginando onde eu poderia usar o SSOT, o Single Source of Truth, e a reatividade no repositório e tal. E aí eu comecei a perceber, olha, eu tenho dois view models. Um view model é da lista de to-do e o outro view model é do detalhe do to-do. E aí você começa a observar que você, ao atualizar o detalhe do to-do, você precisa atualizar o to-do. Antigamente, o que precisaria ser feito? Eu precisaria passar para o detalhe do to-do a injeção da lista de to-do. Então, antigamente a gente passava um controlador para dentro do outro. Sempre que uma parte do controlador atualizasse, ele deveria notificar a outra parte. Isso poderia ocorrer coisas que você não saberia o que iria acontecer. Então,
Quando você coloca a reatividade no repositório, em vez de um view model ficar olhando o outro, ambos os view models vão olhar para a fonte da verdade dos dados, que está dentro do repositório. Então, quando eu estou no detalhe do to-do e atualizo o to-do, a lista de to-do principal, que tem o view model principal, ela vai estar escutando o repositório e ela vai atualizar e ela vai entender, olha, o to-do atualizou, precisa atualizar a tela. Então, faz 100% sentido para mim agora essa parte do change notifier no repositório, beleza? Só comentando um pouco aqui, ó. Esse cara aqui já é o Alexandre, vamos ver aqui um pouquinho, né? Um olhar atento às documentações diversas que vemos, assim como artigos, demonstram que os mais experientes desenvolvedores se preocupam apenas com a funcionalidade. No geral, os exemplos são mal pensados e geram esta confusão. Desenvolvedores experientes deveriam aprender método de ensino capaz de evitar equívocos com o uso de metodologias pedagógicas capazes de instruir seus pares, tá? Infelizmente, temos que adivinhar qual ou quais são as maneiras adequadas para o dia a dia. É a tal afirmação do depende, que sempre paira, né? Ora, o certo é independente de qualquer coisa. Depende de, sim, se queremos qualificar o trem ou se ficaremos nesse micropoder. Detalhe, se a afirmação de que faltam programadores é verdadeira, então nem temos concorrentes. É questão de pensar em qualificar todos. Qualificar a mão de obra e melhorar a vida de todos. Simples assim, Riz. Ele tá zoando, tá? Não acredite em todo. Aqui o Marcos Bueno, né? Não acredite em todos os exemplos no pub.dev. Eles não seguem as melhores práticas. Isso aqui tem quase 2 meses esse comentário aqui, hein? Eu fui longe para ver o que que daria essa documentação aqui do Flutter, tá? E hoje eu tô quase dominado por ela, tá? Eu quase tudo que tá lá eu concordo, na verdade, no final das contas, tá? Foi muito bem pensado. Eles estão dando exemplo do que é uma boa bagunça. Pode ser. Aquilo lá é uma bagunça necessária. Então, você exigir, por exemplo, que um programador júnior saiba Solid, Clean Architecture, Block, MobX, tudo junto, não dá, não dá. A régua da sua empresa tem que subir lá em cima e você vai poder contratar programador somente pleno, talvez somente sênior, para conseguir dar a manutenção para fazer um request para API. Vocês já pararam para pensar que a maioria dos aplicativos basicamente é abrir a tela, vou buscar um dado na API. Cara, e aí os caras criam uma complexidade absurda para fazer isso. Já pararam para pensar nisso? Né? Então essa arquitetura de software eu acredito que ajuda muito a gente deixar o nosso ego um pouquinho de lado, que aquele ego de que eu sou programador fora, eu sei 1 milhão de design patterns, de arquiteturas e tal, para a gente poder pensar um pouco mais na empresa, ou no colega do lado que talvez teria dificuldade para trabalhar. Então, a gente é muito bom essa arquitetura de software, ela veio para padronizar o que a gente precisava muito no Flutter, que é o desenvolvimento. Desenvolvimento padronizou legal, para mim isso aqui tá 100%, eu já coloco onde eu trabalho hoje, nos aplicativos que eu participo, tá funcionando. Não vi nenhuma questão ali que eu falei, olha, isso aqui eu não gostei, tá? Então, eu espero que essa aula aqui já passou de 20 minutos, mas é necessário a gente comentar sobre essa parte aqui, tá? Então, novamente, obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo e valeu.